Capítulo 192. Famosos depois de uma batalha. Reviravolta súbita do evento. Ninguém teria pensado que no final da batalha, o resultado seria uma reviravolta tão dramática em um instante. O Cavaleiro Dourado, que antes parecia ter uma vantagem absoluta, na verdade perdeu completamente em um instante. Sua armadura dourada e até mesmo sua lança dourada foram destruídas após a batalha. Todos abaixo da montanha ficaram completamente estupefatos. Especialmente aqueles 100 cavaleiros dourados. Todos eles apenas ficaram olhando enquanto o corpo de Chris Sutton caía do topo da montanha. Todos estavam assustados, e não podiam chegar a tempo de resgatá-lo, mesmo que quisessem. Nesse exato momento, a gigantesca fera, semelhante a um lobo, liberou a luz feroz de seus olhos. Com um rugido baixo e um impulso com as 4 patas, imediatamente se transformou em um raio de luz amarela. Usando as pedras quebradas como degraus, ela avançou e segurou com firmeza a queda do Cavaleiro Dourado Sutton. Então, essa bastarda rugiu para Fei uma vez. Sabendo que não era páreo, a besta apenas carregou o desmaiado Cavaleiro Dourado em suas costas e correu como um relâmpago em direção da capital do Império. Depressa! Proteja Sua Excelência! Os cavaleiros do Palácio Imperial dos Cavaleiros gritaram. Eles simplesmente ignoraram o exército expedicionário de Chambord na frente deles, se viraram e perseguiram depois da montaria. Na parte de trás do exército, o velho com o rosto de um cabra, por causa da barbicha, empalideceu completamente. Ele ficou surpreso por alguns segundos, depois, com um olhar de descrença em seus olhos, ele deu uma olhada relutante na figura ainda de pé no topo da montanha do norte. Uma sensação de frio subiu em seu coração, e de repente ele se virou, bateu no cavalo magro no traseiro e correu como se quisesse voar. Svish! Um vento forte perfurou o céu, passando por sua orelha e aterrissando em uma pedra de 6 metros de altura no lado do caminho. A pedra desmoronou em pedaços e pó estava por toda parte. Qualquer um que se atreva a ajudar outros a se tornarem inimigos de Chambord, o fim para ele será como o desta rocha. A voz do rei de Chambord soou ao lado do ouvido daquele homem insidioso como um trovão rugindo, e o velho Alpa sentiu o coração tremer e não se atreveu a dar qualquer desculpa. Ele apenas cobriu o corte em sua orelha em vergonha e fugiu em pânico, com seus cabelos grisalhos flutuando por todo o céu. Fei ficou no topo da montanha norte e observou o grupo de pessoas do Cavaleiro Dourado desaparecer no horizonte. No decurso da breve luta, Fei sentiu incisiva e vividamente o caráter arrogante do chamado Cavaleiro do Sol Dourado, um dos 10 cavaleiros executivos do Palácio Imperial dos Cavaleiros. Embora ele fosse arrogante ao extremo, devido à conexão sutil entre os praticantes de artes marciais, Fei tinha quase uma certeza de que todas as táticas dissimuladas de envenenar água, convocar lobos e provocar um deslizamento na montanha antes não foram instruídas por esse orgulhoso cavaleiro. Fei cuidadosamente pensou em algumas das razões. Ele logo fixou os olhos no miserável e sinistro velho homem com barbicha de bode que estava atrás de todos os cavaleiros. Imediatamente percebeu tudo. Esse velho deve ser um personagem que é semelhante a um conselheiro. Apenas por seu olhar pervertido, todos os eventos ocorridos anteriormente poderiam presumivelmente ser instruídos por essa pessoa que se considerava alguém super inteligente. Para personagens como esses que sempre conspiravam contra os outros pelas costas como uma cobra, Fei nunca teve nenhuma impressão favorável. Se não fosse pelo fato que Fei não tinha nenhuma evidência concreta de que tudo foi de fato instruído por aquele sujeito, o velho de barbicha de bode agora provavelmente teria se tornado uma pilha de carne em cubos. Tirando a armadura mágica que já estava atingindo o limite inferior de sua durabilidade, Fei limpou a camisa em seu corpo, e então pulou direto para baixo do topo da montanha norte, ativando a habilidade Bárbara Salto algumas vezes. Ele cintilou algumas vezes e instantaneamente chegou à base da montanha. Vida longa a Sua Majestade! O mais excitado, diretor Oleg, retomou sua natureza de puxa-saco instantaneamente, ergueu os braços, e então uma declaração alta de puxa-saco voou para fora. Mas desta vez ninguém riu de Oleg. Porque todos estavam fazendo a mesma coisa que Oleg.
Até mesmo Pet Sage, que estava sempre em silêncio, sentiu que todo seu corpo estava fervendo, como se algo em seu cérebro estivesse prestes a explodir. Incrível, incrível demais. Antes disso, todos de Chambord sabiam que seu rei era muito forte, mas ninguém esperava que ele fosse poderoso o suficiente para confrontar completamente um dos cavaleiros executivos do Império. Vof, vof, vof. O grande cachorro preto também se juntou, balançando alegremente a cauda, abrindo a boca e soltando um rugido alto. Alexander, uma voz agradável soou à distância. A futura rainha Angela era como uma bela borboleta branca dançando alegremente, pegando seu vestido branco, pulando da carruagem mágica da princesa mais velha ao longe, correndo pela multidão e pulando nos braços de Fei. Cheirando a leve fragrância que chegava ao seu nariz, sentindo o corpo macio e quente em seus braços, Fei sentiu um calor em seu coração. Os então chamados o herói e a beldade, até mesmo um homem de aço, gostaria que houvesse uma beldade aparecendo ao lado dele depois de uma batalha de vida ou morte, e lhe desse um caloroso abraço. E neste momento, Fei sentiu o vulcão em erupção como a paixão de uma jovem garota. Depois de se sentir tocado, ele também se sentiu um pouco culpado. A batalha agora provavelmente a fez se preocupar muito. Na carruagem mágica ao longe, as outras duas expressões femininas também eram encantadoras. A Loli Loiraima começou a sorrir, embora sua pele branca como a neve ainda tivesse traços de lágrimas. Olhando Angela e Alexander se abraçando e todos aplaudindo, neste momento, esta pequena Loli com um pouco de sardas e uma personalidade um pouco teimosa de repente sentiu uma calma e conforto sem precedentes. Em seus olhos brilhantes, as cenas de Angela cuidando e protegendo Alexander no passado, que não tinham uma mente clara, começaram a surgir novamente. E a princesa mais velha, seus olhos parecidos com ondas oceânicas, observava o local onde Angela estava sentada na carruagem. No frágil cobertor de veludo roxo havia uma evidente impressão de dedos cravados. Isso apareceu depois de ser agarrado por alguém sob extrema tensão. Vendo isso, nas bochechas ligeiramente magras e delicadas da princesa mais velha apareceram em um sorriso. Eu achei que essa menina realmente estava confiante em seu amado e não estava nem um pouco preocupada, mas esse é realmente o caso. No entanto, esta sábia princesa mais velha não percebeu, para uma menina simples e jovem, o quão difícil e corajoso é para ela manter vigorosamente a confiança em relação ao seu amado em uma situação tão intensa. A pouca distância, a caravana Soros ficou chocada. O choque em seus corações dificilmente poderia ser descrito. Especialmente o gerente Rihet Knapp, a encantadora jovem Sherry no vestido vermelho e o jovem espadachim com uma túnica branca ao lado dela. Todos acharam o que viram ser muito difícil de acreditar. Talvez o povo de Chambord não soubesse o que significa a vitória dessa batalha, mas esses três sabiam. Este era o Cavaleiro do Sol Dourado Chris Sultan, um dos 10 cavaleiros executivos do Palácio Imperial dos Cavaleiros, o super gênio mais admirado de todo o Império, a futura estrela das artes marciais do Império. Embora Sultan tivesse apenas 16 anos e tivesse um pouco menos de experiência em comparação com os outros 9 cavaleiros, ele ainda era um dos símbolos da força de ponta do Império. O rei de um reino subsidiário, sendo capaz de derrotar um cavaleiro executivo do Palácio Imperial dos Cavaleiros, é algo que nunca havia acontecido antes. Era apenas uma lenda sombria que Omnisvord era capaz de fazer isso, mas ele nunca havia desafiado um cavaleiro executivo como este. Em resumo, o rei de Chambord fez história hoje. Embora em um aspecto mais complicado, Rihet Knapp poderia ter quase certeza de que o resultado dessa batalha poderia afetar a direção da futura batalha acalorada pelo trono do Império. Agora, a situação do Império estava se tornando cada vez mais complexa, com o corpo do Imperador Yaxin se enfraquecendo a cada dia, e os dois príncipes Domingues e Arshavin, cada um com um poder significativo, com muitos ministros os apoiando. A briga entre eles estava ficando cada vez mais quente, tanto sob a luz do dia quanto nas sombras. No entanto, ser capaz de garantir as partes neutras, como o Palácio dos Cavaleiros e os vários santos marciais do Império, tinha sido a principal prioridade desses dois príncipes, porque a força marcial de ponta teria um papel crucial na batalha pelo trono.
Mas neste momento delicado, o que significa ter um jovem de elite que se iguala com a força do Palácio dos Cavaleiros, aparecendo de repente do nada? É como se uma espada lendária que poderia dar um golpe fatal no inimigo tivesse aparecido de repente, e quem quer que tivesse essa espada na mão teria uma chance maior de ascender ao poder e glória do trono supremo. Olhando para as torres gêmeas quase destruídas, o gerente de túnica preta estava cheio de emoções misturadas. Ele sabia claramente, depois dessa parada, que a fama do rei Alexander de Chambord seria completamente difundida. A partir de agora, ele temia que nenhum reino subsidiário dentro do Império Zenith ousasse provocar o prestígio do rei de Chambord. E então, dentro do Império, essa notícia se espalharia mais cedo ou mais tarde, e até lá, ele temia que o rei de Chambord fosse o foco de todas as grandes potências, e quanto a se tornar o convidado mais honrado ou um obstáculo, vai depender de qual príncipe esse jovem rei vai escolher apoiar. E as montanhas gêmeas destruídas sempre serão um testemunho da terrível batalha que aconteceu aqui hoje. Pode não levar muito tempo até que os poetas comecem a se reunir aqui para colher inspirações. Talvez eles realmente criem uma série de belas e magníficas baladas de poesia para celebrar a ascensão do jovem gênio, que acabaria se tornando a atenção de todo o continente um dia.